Venha desfrutar, tu és adorado nesse lugar. Venha habitar, não queremos só uma visita. Nós queremos tua glória, e mais que tudo, nós queremos tua glória, e mais que Senhor, me apaixona. Boa noite, a paz do Senhor. Eu sei que vocês estão em casa,
Pode ser esquisito que eu vou pedir, mas se você puder, se coloque de pé, erga suas mãos. Nós somos acostumados a fazer isso na igreja, no ambiente das quatro paredes, mas às vezes a gente negligencia isso dentro das quatro paredes da nossa casa. E a glória do Senhor já está aí nesse lugar. Então se coloque de pé. Vamos adorar nesse tempo juntos em pé, com os braços erguidos, se expresse em adoração. Oh, aleluia. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Oh, ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Oh, pra te seguir. E eu me despedi. Queimei minhas carroças e meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tem você. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei,
Só tenho você, Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Te amamos, Pai. Tu és adorado essa noite de domingo na tua casa, nós te adoramos. Que essa presença que está nesse altar venha sobre os lares agora. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser pra Ti, Jesus. Consagramos todo o nosso ser. Diga aí. Todo o meu ser te
Amém, pessoal. Glória a Deus. Gente, a vontade de cantar hoje me pegou, viu? De adorar o Senhor através das canções. Eu não sei se é sabido de vocês, mas eu comecei o meu ministério como ministro de louvor, né? Nos anos 90, quando o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu que já era músico, peguei o talento que Deus me deu e a partir daquele dia eu comecei a usar o dom da música. É bem verdade que minha voz já não é mais a mesma, né? Pregando, falando todos os dias, mas eu tinha a voz um pouco mais limpa. Mas é assim mesmo. Estamos nos gastando na obra do Senhor, isso que importa. Meus amados e queridos irmãos, nesses dias que estamos vivendo como seres humanos na face da terra, eu tenho entendido que esse ano ele tem sido um ano, deixa eu conseguir dar um título esse ano, não que os demais anos não estejam todos nas agendas de Deus, né? Ou na agenda de Deus. Porém, eu tenho esse ano de 2020 como um ano no qual o Senhor pontuou ele. E por estarmos vivendo esse tempo, nós estamos, por assim dizer, assustados. Eu não sei quanto a você, mas eu estou assustado com tantas coisas dentro de pouco tempo. De janeiro para cá, parece que uma avalanche desabou sobre o mundo, né? Com essa questão dessa enfermidade e tantas outras coisas mais, por que não dizer no Brasil, né? Não tem como a gente não comentar, né? Essas distorções na política e tantas outras coisas mais. E nós que somos esse povo de Deus, nós somos, gente, a voz de Deus na terra. Nós temos, como igreja, trazer respostas dos céus para a terra, né? A terra fica no anseio de ouvir a voz daquele que a criou. E os mensageiros dos céus na terra somos nós. O Salmo 15, que é o salmo que nós iremos ler aqui, né? Eu quero passear um pouco assim na Bíblia, nesses poucos minutos que me restam. O Salmo 15 é uma interrogação perguntando quem é que vai habitar com Deus, né? Quem habitará no tabernáculo, quem morará no santo lugar. E aí vem algumas prerrogativas que diz que é aquele que é limpo, né? Aquele que é sincero, aquele que é limpo de coração, que não pratica injustiça, que fala a verdade de coração, aquele que não difama, aquele que não arma, não arquiteta laços para com o seu próximo, para com o seu irmão, com o objetivo de galgar lugares mais elevados, de arrecadar recursos. A Bíblia diz que é esse povo. Eu estou aplicando o salmo em si. E ele fala uma coisa muito séria, que aqueles que são limpos, limpos de mão, limpos de coração, limpos de mente. E aí, a gente que tem essa incumbência, essa missão, esse ofício, dentro dessa programação semanal da igreja, de estarmos trazendo uma palavra de Deus, que estamos pregando a palavra de Deus, para um povo que é refém de Deus. E todo pastor que se preza, todo sacerdote que se preza, está vivendo nesses dias mais
mergulhados na consagração, na santificação. Pelo menos esse tem sido o entendimento de Deus para comigo. Porque a gente está precisando ouvir mais do Senhor. Não basta mais, não somente ser uma mensagem de domingo, tem que ser algo que verdadeiramente venha trazer luz a esse céu difícil. Não sei se você sente isso. Há uma atmosfera estranha. Nós tiramos agora essa semana inteira, manhã, meio-dia e à tarde, juntamente com os irmãos aí pelas redes sociais, em especial pelo Instagram, desde segunda até ontem, ou até sexta, né? Ontem foi sábado, até ontem, nós estivemos orando, juntamente com todos os irmãos, clamando a Deus por uma solução nessa pátria, uma solução no governo, pedindo um sinal. E muitas vezes a gente pede algo a Deus e não sabe o que de fato está pedindo. A gente fica pedindo algo numa dimensão quando Deus quer em outra dimensão. E é bem verdade que orando pelos políticos dessa nação, a semana passada, Deus nos deu um sinal. Talvez não era o sinal que nós desejássemos, que nós queríamos, mas nos deu um sinal, nos colocou diante das duas maiores autoridades governamentais aqui do estado, o prefeito de Fortaleza e o governador. Conversamos com ambos nessa semana que se passou. Não tinha nada planejado de uma hora para outra. Enfim, então são sinais que Deus está dando. Se estamos orando pelos governantes e eles estão vindo até nós, Deus está ouvindo as nossas orações, pelo menos eu entendo assim. Mas o que o Senhor tem falado comigo, porque a gente fica procurando uma mensagem de motivação, uma mensagem de ânimo, para motivar o povo, né? Uma mensagem de esperança. Mas o que eu tenho entendido nesses dias, que nós não estamos precisando tão somente de uma palavra de motivação, por assim dizer, uma mensagem organizada, o povo está passando por enfermidades, por dificuldades, vamos trazer uma palavra de motivação, dentro dessa proposta eclesiástica. Mas eu orando ao Senhor, meus irmãos, creiam nisso, Deus falou: Zé Pedro, esse não é um tempo tão somente de arquitetar dentro dessa proposta eclesiástica palavras de motivação. Então eu pensei que fosse um tempo dessas palavras, um tempo de a gente motivar os irmãos, mas o que o Espírito Santo está falando para mim, que esse é o tempo de nós ministrarmos uma única palavra, a palavra da circuncisão. Deus está vindo sobre o Brasil, está vindo sobre as nações para circuncidar as nações. Ele está voltando. Os prelúdios da volta de Jesus, a cada dia que se passa, estão mais explícitos. E a primeira coisa a ser feita para se realizar uma circuncisão na vida de alguém, primeira coisa, é desnudar essa pessoa, é despir essa pessoa. Então, quando eu entendi isso, e olhando para o quadro do país, que a cada dia um escândalo, cada dia uma coisa que nos surpreende, que nos assalta, que nos pega de surpresa, eu tenho entendido que Deus está desnudando o Brasil. Deus está tirando a proteção, por assim dizer, humana da nação, para poder circuncidar o Brasil. Porque esse grande avivamento, esse grande mover que nós estamos esperando, ele não vai vir sobre um povo que não estiver, de fato, marcado por Deus. Não? Então Deus, Ele ama as pessoas. O vinde como estás é um convite notório. Porém, o Brasil já foi convidado a estar com Jesus, mas chegou o tempo de ser circuncidado, de ser limpo, de ser marcado. O texto do Salmo 18, versículo 26 diz: como puro ou como puro. O Senhor disse: eu vou me mostrar mais puro. E por que o nosso Senhor deseja que os seus adoradores sejam limpos? Porque a limpeza é uma característica de Deus.
Uma resposta primária seria porque ele sabe que a limpeza ela é essencial para uma boa saúde. Para uma boa saúde, nesse caso aqui, uma boa saúde espiritual. Também Deus sabe que a aparência de um filho reflete sobre os pais. Se nós servimos um Deus que é limpo, quando nós optamos a termos uma vida transparente, uma vida limpa, nós nos identificamos com Deus, né? Então Ele espera que o nosso modo de agir, como suas testemunhas aqui neste mundo de trevas, neste mundo sujo, venha refletir a sua imagem, a imagem de Deus em nós. E a nossa aparência limpa, a nossa conduta, ela exala a glória de Deus, ela enobrece, ela enaltece. Jesus passa a ser de fato adorado. Em 1 de Pedro, no capítulo de número 2, 1 de Pedro, um dos últimos livros lá da Bíblia, o apóstolo Pedro que andou com Jesus, ele diz o seguinte, o apóstolo Pedro, abra sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, ele diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, os homens do mundo, porque naquilo em que fala mal de vocês, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós o mundo tem observado. Então, é essa glória que reflete, que emana de nós, essa boa conduta, essa transparência, essa asepsia. Então, a palavra do Senhor nos orienta nesses dias, que o Senhor está vindo desnudar o seu povo, despir o seu povo, para que Ele possa nos marcar o selo da salvação. Primeira coisa que eu entendo dentro dessa proposta de limpeza, uma maneira de Jesus nos orientar para essa asepsia, primeiro é por esse exemplo, é dar o exemplo. A sua palavra em Efésios 5, capítulo 5 de Efésios, versículo 1, Paulo, ele nos incentiva a tomar essa posição de sermos imitadores de Deus, imitadores como filhos, né? Sendo assim, este é o motivo principal para sermos limpos. Jesus, o Deus que adoramos, é limpo, é puro, é santo, né? Deus se apresenta no deserto para aquele povo que sai do Egito, lá em Levítico, no capítulo 11, versículo 44 e 45, aquele povo não conhecia Deus, nem mesmo Moisés não conhecia, né? E eu creio que foi a maior dificuldade para aquele povo que estava há 400 anos ali no Egito, misturado com aqueles costumes do Egito, com a idolatria, com a imoralidade do Egito, a perversão do Egito. Eu creio que a maior dificuldade foi reconhecer ou conhecer esse Deus, porque eles estavam envolvidos com tantas divindades ali, embora eles soubessem que havia uma promessa sobre eles, eles eram os descendentes de Abraão, né? Mas nem Moisés, quando o Senhor apareceu para Moisés, Moisés, quem é o Senhor? Como é o seu nome? Ele não conhecia. Já pensou? O povo de Deus. E é engraçado nesses dias de hoje, que muita gente que está servindo a Deus, que tem até o título de servo de Deus, não conhece a Deus, e por não conhecer a Deus, estão vivendo uma vida que não tem nada a ver com o seu mestre, né? Então, nós temos vários exemplos aqui, não só de Moisés. A mulher samaritana estava procurando o Senhor. Me diga onde Ele está, me mostre Ele, que eu quero ir adorar. Senhor, eu estou aqui conversando com você, você crê? A Bíblia fala de Filipe, um dos apóstolos que andou com o Senhor. Chegou um momento e disse, me mostra Deus para eu servir. Eu disse, mas Filipe, você está há tanto tempo aqui na 100% Tribo, rapaz, vindo para os cultos, participando das campanhas. Estou aqui. É triste isso. Jó, chegou um momento, era religioso, dava ofertas, fazia sacrifício,
não conhecia o Senhor. Chegou uma hora e disse: agora eu não vou mais te servir porque fulano de tal falou que o Senhor opera milagre, faz aquilo. Não. Agora os meus olhos te veem. Então, nós entendemos que o caminho aqui primário que nos leva de fato a conhecermos ao Senhor é tão somente quando nós optamos a realizar essa limpeza nessas áreas da nossa vida. Como um Deus tão puro, tão santo, tão limpo, vai coabitar em meio de sujeiras? Segundo lugar, assim como tantas outras qualidades e modos de agir de Deus, o seu conceito sobre nós, o seu foco a fazer o homem, é que o homem vivesse uma vida totalmente limpa, porque em Romanos, no capítulo 1, versículo 20, o lugar que Deus preparou para os homens habitarem, a terra, se você perceber aqui em Romanos capítulo 1, o versículo 20, diz assim, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quer dizer, Deus, quando Ele criou as coisas, Ele criou um mundo limpo. A terra foi projetada para ser um lar limpo, um lar puro, para o ser humano morar. Deus criou um círculo ecológico que limpa o ar, que limpa a água. Existem certos micróbios que eles estão na terra que fazem um serviço de saneamento na natureza, limpando a natureza. Os cientistas aí, eles usam alguns micro-organismos, muita força para limpar os vazamentos de óleo. Tudo Deus planejou. E aqui fica clara a importância desse cuidado, aquele que fez a terra, como diz Jeremias capítulo 10, versículo 12. Ele se importou em colocar as coisas todas organizadas, as algas nos oceanos, para filtrar a água e tantas outras coisas mais. Então Jesus espera que sejamos limpos, dentro de alguns sentidos básicos, meus irmãos, para termos esse selo, essa autenticidade de Deus na nossa vida. Sem esses sentidos básicos aqui, vai ficar um tanto quanto complicado de nós nos identificarmos com Deus. Primeiro sentido que eu entendo é no sentido espiritual, o segundo é o moral, no sentido mental. E vejamos aqui, esse envolvimento com esse sentido, o que significa ser espiritualmente puro, e o que o cristão verdadeiro deve evitar nessa caminhada para alcançar essa dádiva. Pureza espiritual, em termos simples, ser puro em sentido espiritual significa não misturar a sua adoração, a sua devoção a Deus com outras coisas. A ordenança divina para Israel, quando eles estavam lá na Babilônia, quando Deus se manifestou a eles ali no cativeiro babilônico, 70 anos, é que eles deveriam sair dali e obedecer ao Senhor. E lá em Isaías 52, versículo 11 e 12 diz: saiam daí, povo meu, não toquem nada impuro, mantenham-se puros. Quer dizer, mantenha a adoração de vocês centrada em mim. E eles tornaram para a sua terra principal ali, para Jerusalém, para estabelecer a adoração ao Senhor. E era necessário que essa adoração fosse pura, não contaminada com ensinos errôneos, com os costumes da Babilônia. Que isso implica para nós nesses dias? De que forma a gente vê isso hoje? Nós, como cristãos verdadeiros, nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos contaminados pelo falso evangelho que aí está. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 21 e 22, há uma verdade aqui muito grande cerca disso, de cultuar a Deus, de direcionar nossa devoção a Deus. A pior coisa que existe na vida de um cristão, meus irmãos, talvez não seja
as falhas da sua caminhada, da sua natureza. Mas a pior coisa que existe é querer justificar os seus erros. Não. Errou. Confesse. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. 1 Coríntios 10, versículo 21 e 22. Tem muita gente mudando a sua caminhada com Deus, porque diz, eu não consigo mesmo, Deus vai me receber assim. Não, não vai, Deus é limpo. Não se engane não, sabe? Volte lá ao início de tudo, comece uma nova caminhada com o Senhor, dentro do projeto dele. 1 Coríntios 10, versículo 21 e 22 diz, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Quer dizer, você não pode ter uma vida com Deus e uma vida no mundo. Está dizendo aqui, não podereis ser participantes da mesa do Senhor, beber do Espírito Santo, se alimentar do pão que é a palavra. Vocês não podem beber da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Versículo 22, ou vocês vão irritar o Senhor, somos nós mais fortes do que Ele. Tem pessoas provocando a ira de Deus. Se a gente andar um pouco mais, a gente vai se encontrar lá em Laodiceia, aquela igreja que era indefinida. O Senhor falou, eu queria até que vocês tivessem mesmo caídos, totalmente, e reconhecessem isso. Porque vocês não se definem, vocês não são nem frio, vocês não são nem quente. E porque não consigo definir a têmpera espiritual de vocês, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Essas são as palavras do Senhor. Então não permita que a pressão de outros faça você abandonar a norma bíblica da sua caminhada. Os apóstolos, eles passaram por pressões violentíssimas. Em Atos capítulo 5, versículo 29, chegou um momento que eles tiveram que... A gente vai negociando aqui, sendo sábio, tal, mas existe um momento que nós temos que nos posicionarmos. E os apóstolos disseram, olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos ficar aqui. Entendeu, gente? Não é para sair por aí também, sendo insensato. Mas nós temos que termos uma postura, meus irmãos. Então, o que está envolvido na pureza moral, que é o segundo ponto aqui que eu quero mencionar, além da pureza espiritual, nós temos que ter uma pureza moral. Ser moralmente puro inclui evitar todo tipo de imoralidade que porventura venha contaminar esse culto aqui, porque muitas vezes você faz uma asepsia espiritual, organiza a sua vida, mas quando pensa que não, você deixa a desejar na sua pureza moral. Em Efésios 5:5 fala dessa pureza. É muito importante que nós sejamos moralmente limpos, para nos mantermos no amor de Deus. Nós precisamos fugir, lá em 1 Coríntios 6:9, fugir da imoralidade. E essa imoralidade aqui não é somente a imoralidade sexual, que é a tônica maior, desse tempo, mas também a imoralidade social. Os que praticam tais distorções e não se arrependem, a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus, meus amados. A Bíblia denuncia aqui, em Apocalipse, um grupo, em Apocalipse 21, versículo 8, um grupo muito sério de pessoas que estão esquecendo a sua moral. A Bíblia fala dos covardes, da covardia. Como isso tem sido bastante perceptível nesses dias de traições, Os homens estão traindo uns aos outros. Mateus 24, a Bíblia diz que nos últimos dias os homens irão trair uns aos outros. Em 2 Timóteo, capítulo 3, fala que virão dias difíceis, os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, soberbos, arrogantes. Ao quadro que nós estamos vendo aí, as pessoas não estão nem aí para que 200 e poucas milhões de pessoas se explodam e se estourem, morram, venha falir. O importante é o ego ser erguido. Sou eu, doutor fulano de tal, eu sou. Ninguém é nada. Então as pessoas estão ficando num certo ponto repugnantes com a sua sujeira espiritual, com a sua sujeira moral, Então, se nós continuarmos moralmente impuros, irmão,
Apocalipse 21, versículo 8 diz que estaremos fadados ao fogo do inferno e condenados à segunda morte. Meus amados, Jesus Cristo está voltando, meus irmãos. Os sinais da vinda de Jesus estão aí. Então, a Bíblia nos orienta a sermos limpos espiritualmente, moralmente, mas a Bíblia ainda fala de uma pureza que ela é oportuna nesse tempo, que é a pureza mental, né? Os pensamentos nos levam às ações, e as ações definem, em certas medidas, o nosso caráter. Muito sério isso, né? Se a gente permitir que pensamentos errôneos, impuros, se instalem na nossa mente, desça para o coração, que é a terra fértil, mais cedo ou mais tarde nós acabaremos praticando atos inescrupulosos, né? Em Mateus 5, 28, Jesus fala sobre isso. Em Mateus 15, 18 ao 20, Jesus fala sobre um grupo de homens que aparentemente eram bastante religiosos, devotos. Esse grupo Jesus pegou pesado com eles, eram os fariseus. Olha que Jesus fala aqui em Mateus 15, do 18 ao 20, vamos ler a Bíblia. Manuseie a Bíblia aí na sua casa. Fique só aqui nas minhas palavras, na minha interpretação. Leia a Bíblia. Mateus 15, do 18 ao 20 diz: mas o que sai da boca do homem procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E aí Jesus disse: são estas coisas que contaminam o homem, que deixam o homem sujo, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus estava dando uma explicação aqui para os fariseus. Os discípulos estavam vindo da viagem missionária, todo mundo doido de fome. Crente come muito, principalmente pregador, cantor, esses músicos. Os caras terminam a obra, quer comer. E eles estavam vindo de Jericó e entraram na cidade, passaram por uma roça de milho, e eles saíram pegando aí as espigas, tudo doido de fome. E aí os discípulos disseram: olha, os teus discípulos, Jesus, os fariseus melhor, comem sem lavar as mãos. Jesus, pelo amor de Deus, rapaz, vocês estão preocupados com isso? Preocupe-se com o coração de vocês, com a mente de vocês. O que está passando aí? O que é que vocês estão condensando? O que é que vocês estão armazenando? São dinamites espirituais que, se você, meu irmão, não desarmar isso, vai explodir a qualquer momento, né? A palavra nos orienta a nos enchermos de coisas boas. Em Filipenses 4, versículo 8, diz que tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, venha ser isso, seja isso que venha ocupar a nossa mente, os nossos pensamentos. Pô, pastor, mas não passa nada de ruim na sua mente? Passa, irmão, sou humano. Mas eu não vou me deixar ser conduzido por isso, sabe? Existem dias difíceis, né? Que nós temos que fazermos cara feia para, meu Deus, seu sangue tem poder, né? Hebreus 9,14 nos orienta a nos levantarmos contra toda altivez que vem na nossa mente. Através do quê? Através do sangue de Jesus. Clamar o sangue de Jesus, tirar os nossos olhos dessas coisas, né? E nos mantermos limpos, meus irmãos. É possível sim, né? Nós podemos também usar a palavra. Salmo 19, o versículo 8 e 9, está aqui a palavra de Deus. Vamos ler a palavra. Diz o seguinte aqui a palavra de Deus. Olha aqui, Salmo 19, versículo 8 e 9. Por isso que nós temos que todos os dias, meus irmãos, lermos a Bíblia. Todo santo dia ler a Bíblia. Que seja um capítulo da Bíblia. Temos que ler. Está aqui dizendo, ó, os teus preceitos, os teus ensinos, olha o versículo 8, são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro. Olha aí, estamos falando de pureza. Quem é puro aqui? Os mandamentos. E ilumina os nossos olhos. Quer dizer, quando eu me volto para a palavra de Deus, a palavra do Senhor é pura, né? Lá em João 15,
ela lava, é a água, né? Pedro reconheceu isso, me lava todo, Jesus. Ele, não, já está limpo pela palavra. Já está limpo. O versículo 9 diz, o temor do Senhor é limpo. Olha aqui, o temor. Eu leio a palavra de Deus, eu procuro compreender a palavra, que é o antídoto para tirar essa sujeira da minha vida. Todo mundo tem sujeira na vida, só a palavra que nos limpa. Então, quando eu me volto para a palavra, o temor do Senhor vem no meu coração. Não tem como você ter contato com a Bíblia e o temor do Senhor não ser instaurado no seu coração. E o temor do Senhor também é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Olha aí, equidade, justiça, juízo. Então não tem outro caminho. Não tem. As pessoas estão procurando não sei o que para servir a Deus. Aí um fica inventando uma coisa, outros ficam falando uma besteira por ali. Não, irmão, é isso aqui mesmo. É comer o pão diário, o pão de cada dia. Acordar, dobrar o joelho, orar ali. Senhor, tem misericórdia de mim. Me cobre com teu sangue. Lê a Bíblia. Não teve tempo, bota no áudio do carro ali, sei lá, no pendrive, no YouTube, e vai ouvindo, vai deixando a palavra fazer parte da sua vida. Não tem outro caminho, irmão. Não tem outra ideologia, não tem outra história. Eu não estou nem aí. Tem que estar aí. É questão de vida, é questão de céu e inferno. Como é que é? Você vai servir a Deus e vai ficar aí à deriva neste mundo de mentiras? O reino dos céus é tomado por esforço. Então, para concluir, para nós permanecermos no amor de Deus, é essencial que sejamos limpos nesse sentido, espiritual, moral e mental. Se está se tratando dessa limpeza moral, irmão, quantas pessoas você não pode mais confiar, meus irmãos? Sabe? Tão difícil isso. Você não pode contar com as pessoas. Aí alguns dizem, não, todo mundo é assim. Não, meu irmão. Tem um povo de Deus aqui ainda. Tem um povo ainda aqui, que a despeito das limitações, é um povo que está se voltando com força. Então o apóstolo Paulo nos indica aqui um princípio a ser adotado, para que a gente possa vencer, sabe, essa impureza espiritual, essa impureza moral e essa impureza mental, sabe? Ele nos aponta aqui, ele diz, só tem um jeito, né? Ele diz, eu subjugo os meus próprios desejos, o apóstolo Paulo diz. Aqui em 1 Coríntios 9, 27, ele usa até uma figura meio, tanto quanto assim, forte. Ele diz, eu esmurro a minha natureza, eu esmurro o meu corpo. Ali está falando do corpo físico. Ele diz, eu me volto com uma certa violência, como se ele se revoltasse contra essas anomalias da sua alma, né? Eu esmurro, eu conduzo esses desejos à escravidão, para que depois de eu ter pregado o quê? Esse evangelho que é limpo, ele mesmo não ser condenado por aquele que ele pregou. Olha o entendimento que esse cara teve. Ele diz, eu esmurro o meu corpo, eu esmurro os meus desejos, porque eu fui chamado para pregar o evangelho é puro, o evangelho é limpo, o evangelho é um antídoto que transforma o homem, e se eu tão somente não me voltar para também obedecer aquilo que eu estou pregando, eu estou perdido, né? Ele avisa lá à frente a Timóteo, a Tito, dizendo, olha, para que o nosso trabalho em Cristo não venha a ser em vão. Depois nós temos pregado para muitos, não venhamos ser, né, taxados, né? Então aqui eu tenho alguns conselhos para situações notórias do dia a dia, né? Que muitas vezes as pessoas me perguntam, eu também passo pelas mesmas situações. Então, quando eu sinto uma vontade de praticar algum hábito impuro, né, o que eu tenho que fazer? Quando isso passa no meu coração, o que eu tenho que fazer? Mateus 6:3 diz que é para a gente orar, Senhor, não nos deixe cair em tentações, mas nos livra dos males. O que ele está dizendo? Olha a oração. É o versículo 13. Deixa eu abrir a Bíblia. Eu gosto de ir para a Bíblia, porque fica mais fácil, Mateus 6. Vamos, abra a Bíblia aí, abra a sua Bíblia, em Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo 13, olha aqui, tem o 13, e não nos conduza, não nos permita
a tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair. Olha o que ele está falando. Se ele está dizendo que não é para deixar cair, é porque a tentação, se a gente der espaço para ela, ela será como um peso que pode nos derrubar. Aí ele está nos ensinando a orar. Engraçado que essa oração é na oração do Pai Nosso. E a gente esquece, irmão, de orar quando vem uma tentação, quando vem uma flecha do inimigo. Aí muitos ficam ali, né, querendo alimentar. Não, Senhor, não me deixe sucumbir. Me livra disso, sabe? Tira isso do meu caminho. Não me conduza à tentação, me livra do mal, né? Outro ponto interessante, né, que muitas pessoas têm sucumbido, porque além dessas facetas de pensamento que a gente não sabe de onde vem, a gente não tem controle sobre isso. Como isso vem? Nós temos controle quando se chega, a gente pode clamar a Deus. E muitos, em vez de tomar uma posição contrária, não, eles se associam. Muitos se associam junto aos pensamentos que vagueiam. Aí agrega isso a filme, a música, e isso vai afetando a pessoa. Aí, em vez de você fazer uma limpeza, você faz acúmulo. Entendeu? E aqui a palavra de Deus nos diz, vamos para a palavra de Deus, em 1 de Pedro, vamos lá, os últimos livros aqui da Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 4, vamos lá, versículo 2, 3, 4, 5, 6. 1 de Pedro diz assim, ó, preste atenção. Para que no tempo que vos resta na carne, isso aqui, ó, está falando para o povo de Deus, ó, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, os desejos dos homens, presta atenção, mas segundo a vontade de Deus. Vocês estão me entendendo aqui o ponto que eu norteei? Que muita gente, em vez de se abster, faz agregar mais coisas. Aí ele está dizendo que nós não devemos mais viver fadados aos desejos da velha natureza, mas vivermos agora segundo a vontade de Deus, versículo 3. Porque nos basta que no tempo passado da nossa vida, no tempo que nós não conhecíamos Deus, nós vivíamos segundo os gentios, segundo os homens, as pessoas do mundo, andando em dissoluções, em desejo, em concupiscência, em embriaguez, glutonarias, em abomináveis idolatrias. O versículo 4: e acham estranho não correrdes com eles nos mesmos desenfreamentos de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta. Está falando dos ímpios. Os ímpios haverão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Os homens vão ter que prestar conta dos seus atos. E Pedro está falando, não se associe agora a essas coisas do mundo. O versículo 6 ainda diz, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos. Olha que coisa forte. Para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus, ou segundo Deus em espírito. O que está dizendo? Quando Jesus morreu, para que não tivesse desculpas, Jesus desceu às partes baixas do inferno e pregou lá, para aqueles que não conheciam Ele. Ele diz, eu sou a promessa lá do Gênesis 3,15. E diz que muitos creram. Aonde? Lá no inferno. Que é isso? Aqui é uma parte da teologia que existe muitas interrogações, mas é bem isso. Porque quando Jesus ressuscitou, muitas pessoas ressuscitaram com Ele, fisicamente. As pessoas viram as pessoas voltando para suas casas. Então eu creio, entendo, permita-me entender essa interpretação, que foram aqueles que creram, certo? Aqui está dizendo o versículo 6, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. O que ele está dizendo? Eles foram julgados na carne, quer dizer, morreram. Jesus não tinha vindo ainda, eles morreram, mas ressuscitaram para viver segundo Deus em espírito. Aqui também é outro pensamento, que não ressuscitaram fisicamente,
ressuscitaram só no Espírito. Enfim, nós não vamos entrar aqui nessa questão complicada da teologia. Eu só sei de uma coisa, meus irmãos: nós temos que a cada dia vivermos para o Senhor. E como as pessoas, por não entender a palavra de Deus, alguns, quando se depara com esse tratamento clínico espiritual, acham difíceis, ou difícil demais, e aí eles criam outra proposta, né? Que é a justificação pelas boas obras. Eu não roubo, eu não mato, eu ajudo o pobre. Não. Em Mateus 23, versículo 25 e 28, Jesus fala também dos fariseus, né? Que eram dizimistas, que faziam boas coisas, mas o Senhor diz: mas o coração de vocês está sujo. Vamos ler, Mateus, eu estou com vontade de ler a Bíblia, Mateus 23, os homens são cheios de coisas, irmão, de desculpas, para não viver uma vida limpa em Deus. Eu não estou pregando isso aqui, não estou dizendo para você que eu já estou mas eu estou lutando todos os dias para me tornar mais santo, porque aquele que é limpo vai se tornar mais limpo, é o que a palavra de Deus diz, e o que é sujo, se tornar mais sujo. Mateus 23, olha aqui, os versículos 25 a seguir diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Jesus está falando, quando eu faço essa limpeza moral, espiritual e mental, isso vai refletir. Eu nem preciso dizer que sou alguma coisa, as pessoas irão ver. Versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros calhados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e de toda a imundícia. Muito forte aqui, versículo 28, assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Então, meus amados, nós não temos como fugir disso aqui. Não sei se na tua Bíblia está em letras vermelhas, mas na minha Bíblia está. Isso aqui está indicando que foi o próprio Cristo que falou essas palavras, certo? O próprio Cristo. Então, nós temos que nos voltarmos para essas verdades. Deus não ia deixar essa métrica aqui para nós se fosse algo impossível, irmão. Agora, é uma luta diária. É uma luta diária. E aqui, muitos não têm se colocado nesse terreno, nessa plataforma da limpeza. Por quê? Porque a palavra de Deus nos está dizendo, em 1 de Pedro 2, versículo 21, se verdadeiramente nós quisermos nos parecer com Jesus, olha o que vai acontecer aqui. O problema é que isso aqui não é tão fácil. O cristianismo verdadeiro não é tão simples. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte, olha aí, não sei se na sua Bíblia está assim, na minha está. Olha o versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Cristo fez o quê? Padeceu. 1 de Pedro 4:1, ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós, que este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne, já cessou do pecado. Pedro está dizendo que o verdadeiro cristianismo, ele é carregado de padecimentos, de aflições. É lutando mesmo, meus irmãos. Sabe? É sentindo batalhas, guerras. E aí, vai se entregar ou vai vencer? Me diz aí. O apóstolo Paulo teve dias que ele se sentiu caído. Em Romanos capítulo 7, olha que aflição esse homem passou. O apóstolo dos apóstolos, um homem que atingiu níveis de comunhão
como nenhum outro homem, praticamente a Bíblia não mostra outro nessas dimensões aqui. Mas olha o que esse cara passou. Agora, se ele tivesse se entregue, ou se entregado, né? Seria a melhor palavra. Não, ele não se entregou não. Existem dias difíceis mesmo, para todo mundo. Tem dias que a gente fala assim, rapaz, eu não vou conseguir não, ser crente não. Mas você tem que parar, sabe? Ter uma fé inteligente. Fazer assim uma análise da sua vida antes que você não conhecia Jesus. Vivia aí à deriva, oprimido, escravizado nos vícios. Olha aqui, olha que dia, ou que dias complicado para um apóstolo aqui. Romanos 7, 21 ao 25, diz o apóstolo Paulo, ele diz: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal é que eu vou fazer, está comigo. Já pensou? Porque segundo o homem interior, lá dentro dele, eu tenho prazer na lei de Deus. Paulo já tinha uma dispensação diferente dos fariseus, porque no coração dele, ele planejava, não sei quanto a você, mas quantas vezes eu planejava, vou fazer isso, eu vou orar mais, quando penso que não, só dentro do coração não consigo, né? Entendeu? Não vou falar isso, não vou agir assim quando penso que não estou agindo. E aí o Paulo está falando isso aqui, ó, o versículo 23. Mas vejo nos meus membros, no corpo, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha o que Paulo diz. E aí ele grita: poxa vida, miserável homem que eu sou, quem é que vai me livrar dessas distorções, sabe? Dessa dubiedade espiritual, uma vida dúbia, uma vida... E aí ele fecha no versículo 25, meus irmãos, e esse versículo é para aqueles que não se entregam. Ele diz, eu dou graça a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com meu entendimento, sirvo a lei de Deus, mas a carne é a lei do pecado. E aí ele abre o versículo 1 de Romanos 8, dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele disse, olha, pode existir a guerra que for, pode existir a batalha que for, eu não vou abrir mão do Senhor, eu não vou deixar a mentira me dominar. Na hora que eu errar, eu vou confessar o meu pecado. Na hora que eu estiver fraco, eu vou fugir das zonas atrativas que me conduzem à perdição. Gente, Deus está circuncidando o Brasil. Deus está circuncidando a sua igreja. Esse é um tempo de limpeza, não se assuste, porque coisas maiores talvez acontecerão na política, na igreja, na sociedade. Por quê? Porque Jesus está vindo buscar a sua noiva. E lá em Efésios 5, essa noiva, ela vai ser tirada desse mundo aqui, mas ela vai ser tirada sem ruga, sem mácula, sem sujeira alguma. Ei, escuta aí, você quer ir mesmo passar a sua eternidade, ou a eternidade da sua existência com Jesus? Se você quer, se coloque na posição do trato, na posição da limpeza, da asepsia. Ninguém vai escapar do bisturi de Deus, ninguém. E ouçamos a palavra do profeta que escreveu o livro dos Hebreus. Nos atentemos para essa salvação, salvação que se chama hoje. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Se você está desviado, se você está fraco, se você não está vivendo o evangelho que verdadeiramente te conduz para a vida eterna, dobra o seu joelho aonde você está aí agora, e eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua vida, eu vou orar pela sua casa. Se você quiser pedir perdão ao seu pai, sua mãe, seu esposo, esposa, a oportunidade agora. Eu sou sacerdote de Deus. Deus me chamou para isso. Eu quero orar agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora por essa vida, por essa pessoa que está entregando a sua vida a Jesus,
está reconciliando-se com Deus, está deixando essas mentiras de lado. O diabo vem com tantas mentiras, dizendo que ele pode servir a Deus de qualquer jeito. É mentira. Não tem como servir a Deus de qualquer jeito. Existe uma regra na sua palavra. E eu quero te pedir em nome de Jesus, nos dá luz, abre os nossos olhos, não nos deixe sermos arrastados pela mentira desse mundo. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.